Atenção para o top de 5 segundos. Tudo sobre a vitória do Botafogo, humilhante, em cima do Fortaleza, lá no Castelão, 5-0, meus amigos. E o Vasco, que empatou em São Januário em 1-1, né? Já falamos do Flamengo, já falamos do Fluminense, agora vamos priorizar esses dois jogos, o Vasco e o Botafogo, que jogaram nesse final de semana. Vamos falar também sobre a rodada, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve surpresas, né? Teve uma zebra danada lá no Sul. E a classificação, é claro, você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando. Um abraço do Tamanho do Brasil para você, meu amigo, onde quer que você esteja, no Oiapoque ao Chuí. Você que me acompanha há mais de 38 anos e você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui, no canal secundário da Napa TV, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é o canal secundário da Napa TV, é o Momento do Esporte tracinho Napa TV, é muito importante para o nosso trabalho, para o nosso crescimento. Já vou abrir o programa falando da 19ª rodada, né, que vai ser concluída hoje, um jogo do Juventude contra o Internacional. Joga na telinha aí da Napa TV, a rodada. Tivemos a vitória do São Paulo em cima do Vitória, por 2-0. O Flamengo vencendo o Mirassol por 2-1. O Internacional vencendo fora de casa, o Bragantino 3-1. O Bahia empatando com o Fluminense 3-3. Jogão de bola, um dos melhores do Campeonato Brasileiro 2025. A vitória goleada do Botafogo lá no Castelão, em cima do Fortaleza. O Fortaleza que é dirigido pelo ex-técnico do Botafogo, o Renato Paiva. O Vasco empatou com o Atlético Mineiro no Mineirão, em São Januário, perdão, por 1-1. O Palmeiras venceu de virada o Ceará 2-1. O Cruzeiro foi surpreendido no Mineirão 2-1 para o Santos de Neymar. E o Grêmio perdeu em casa, né? Com o protesto da torcida querendo a cabeça do Mano Menezes, 1-0 para o Sport. Hoje, conforme falei, teremos o último jogo da rodada, que é o Juventude e o Corinthians. Esse jogo vai ser lá no Alfredo Jaconi, às 20 horas. Depois disso aí, você, claro, não vai perder o lance, vai ficar atualizado na classificação. Rigorosamente, tem novidades, hein? Joga na telinha aí da Napa TV. Flamengo é o primeiro, segue o líder, 40 pontos. Cruzeiro segundo, 37. Palmeiras terceiro, 36. O Bahia é o quarto, 30. O quinto é o Botafogo com 29. O sexto é o Mirassol com 28. O sétimo é o São Paulo com 28. O oitavo é o Bragantino com 27. O nono é o Fluminense com 24. E o décimo é o Atlético Mineiro também com 24. O Internacional é o 11º com 24. O Ceará é o 12º com 22. O Corinthians é o 13º com 22, pode mudar hoje, porque joga contra o Juventude. O 14º é o Santos com 21, quinto Grêmio com 20, sexto Vitória 18, sétimo Vasco na zona de rebaixamento com 16, 18º Fortaleza 15, 19º Juventude 11, mesmo que o Juventude vença, o Corinthians hoje ele vai continuar na 19ª, né? Se vencer vai para 14, e o Sport, hein, que venceu o Grêmio, está lá embaixo, na rabeira, é lanterna, com apenas 9 pontinhos. Por isso, ao invés de falarmos do clube do seu coração, já começam falando do Botafogo. Botafogo nisso, minha gente. Foi lá no Castelão, né? Enfrentaram o Fortaleza, que é dirigido pelo Renato Paiva, ex-técnico do Botafogo. Não tomou conhecimento de nada, meteu uma goleada histórica, é bem verdade. Que o Fortaleza perdeu um jogador logo no início do primeiro tempo. Aí, de certa forma, facilitou as coisas. Mas quem vai falar do Botafogo com os mil em detalhe é ele. Vem lá, Marcos Tales. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Grande abraço para você, para Tony De Luca, Eros Love e também para Dani Nascimento. Napoleão, o Botafogo foi a Recife enfrentar a equipe no Fortaleza, no estádio Castelão, no sábado à noite, e simplesmente atropelou o time do Fortaleza. O jogo começou e logo de início, com 5 minutos, o Fortaleza teve um jogador expulso. E aí o Botafogo soube tomar proveito dessa expulsão e desse jogador a mais em campo. Com destaque para Marçal, ele que há mais de 6 meses estava aí sem disputar uma partida, já que ele teve contusões e acabou ficando de fora, entrou como titular e fez logo 2 gols na goleada de 5-0. Além dele,
Arthur Cabral, o Matheus Martins e também o zagueiro David Ricardo deixaram ali as suas marcas. Com isso, o Botafogo volta para o Rio com 3 pontos e essa importante vitória de goleada de 5-0 sobre a equipe do Fortaleza. Agora vira a chave porque no meio da semana, aí, dia 14, na quinta-feira, recebe a equipe da LDU pela Copa Libertadores. O Botafogo tem esse jogo também importante, é o jogo de ida, né? E ainda vai ter o jogo de volta depois na casa do adversário, mas o Botafogo tem tudo para conquistar uma grande vitória jogando no estádio Newton Santos para poder, né, decidir a vaga jogando na casa do adversário na próxima semana, Napoleão. Valeu demais, muito obrigado, Marco Salles, pelas suas informações. Apenas lembrando que o Botafogo meteu 5-0 no Fortaleza, né? Você já vai ver aí os gols, foram muitos gols, né? Muitos gols, não sei nem se vai dar tempo de eu colocar todos os gols, não é brincadeira não. 5-0, os goleadores do Botafogo apareceram. Aliás, o Massal, cara, o Massal arrebentou na lateral esquerda. Caraca, nunca vi o Massal jogar tanta bola como ele jogou. É bem verdade que ele teve ali, né, uma avenida pelo lado esquerdo, né? Deitou e rolou ali, Massal, né? Deitou e rolou. Para mim, um dos melhores em campo. Aliás, todos os jogadores jogaram bem. Acho que o Carlos Ancelotti está aos poucos encontrando a formação ideal do Botafogo. Ele não se limita com medalhões, ele não quer saber nada de negócio de medalhões, ele bota o time mesmo para jogar, ele faz a rotatividade dos jogos. Esse menino que eu critiquei ele demais contra o último jogo do Botafogo, né, o Montoro, jogou, viu a bola que ele meteu pro cara? Brincadeira não. Montoro, Savarino também jogou um partidaço. Então eu seria injusto se eu fosse destacar, separar um só jogador. Olha lá, Botafogo teve muita facilidade. O Massal arrebentou a boca do balão, cara. Não é brincadeira não. A torcida do Botafogo tá eufórica, né? Agora, é o seguinte, tem que segurar um pouquinho a onda, porque o Botafogo agora, depois desse jogo aí, ele vai enfrentar uma pedreira, né? Ele vai pegar a LDU de Quito, que é um time bem montado, um time ajustado. Vai, claro, vai primeiro jogo aqui, o segundo jogo lá, já agora, né? 19 horas, né? Então o Botafogo tem que ir com muito cuidado, não pode deixar que essa vitória suba a cabeça dos jogadores, né? Porque uma coisa que eu gostei, inclusive, que eu tenho que falar aqui, foi a manutenção do goleiro. O John voltou para o Botafogo, mas ele manteve o goleiro do jogo passado. Isso é importante, né? O cara estava envolvido aí com a cabeça de transação e tal, não deu certo, voltou. Então, meu amigo, fica aí no banco, senta aí no banco e é o seguinte, espera um pouquinho agora, né? Não tem estrela. A estrela do Botafogo é que está no peito. Isso é muito importante, né? Vamos curtir então um pouquinho da entrevista do David Ancelotti, falando dessa vitória maravilhosa. Condicionado muito claramente pelo cartão vermelho, tão cedo. E depois, na primeira etapa, a gente consegue marcar um gol de bola parada, que também é importante. Mas não jogamos bem, baixamos muito o ritmo e Fortaleza começou a acreditar. Então temos que manter o ritmo mais alto. Na segunda etapa já começamos melhor e conseguimos cerrar um pouco o resultado, fechar o resultado. Daí a presença do técnico David Ancelotti fazendo um ótimo trabalho, hein? Parabéns, trabalho maravilhoso. Agora vira a chave, vai enfrentar a LDU, agora é Libertadores, meu irmão. Libertadores, Botafogo, igual como eu falei no noticiário do Flamengo, Botafogo tem que fazer o placar aqui, né? Fazer o placar aqui para depois pegar a altitude lá e voltar classificado. E vai acontecer isso, porque o Botafogo tem time para continuar aí visando o bi da Libertadores. Saindo do Botafogo, falaram o Machão da Gama, o gigante da colina, né? Que recebeu o Atlético Mineiro ontem em seu estádio, mais de 18 mil torcedores lá em São Januário, prestigiando, aceitaram a minha solicitação, aquilo que eu pedi, que fossem para lá, para não vaiar os jogadores, apesar que começaram a pegar no pé mais uma vez do zagueiro.
Eu não sei porquê, não sei qual o problema do torcedor do Vasco com esse menino, né? Esse zagueiro, pelo amor de Deus. Mas o garoto não errou uma bola, pelo amor de Deus. Marcos Salles, vem ele lá com o noticiário do Vasco. Napoleão, para poder falar sobre o Vasco da Gama, que decepcionou ontem em São Januário, empatando em 1-1 com a equipe do Atlético Mineiro. O jogo foi um jogo equilibrado, o Atlético Mineiro saiu na frente com menos de 1 minuto, né? Um chutaço ali do Gabriel Menino, fez 1-0. O Vasco sentiu o golpe, mas conseguiu aos poucos se equilibrando, e num pênalti sofrido por Felipe Coutinho, o Verratti bateu e empatou o jogo, e o jogo acabou, né, sendo bem disputado. As duas equipes criaram oportunidades até de fazer o segundo gol, mas como não conseguiram, permaneceu o empate em 1-1, empate 1-1 que para o Vasco foi muito ruim, já que o Vasco permanece na zona de rebaixamento, né, com 16 pontos agora. O time que está fora da zona de rebaixamento, os primeiros ali é o Vitória com 18, e também, né, seria o adversário que o Vasco poderia passar de imediato, já que no saldo de gols o Vasco tem um saldo de gols melhor do que a equipe do Vitória. Agora tem a semana toda aí livre para poder treinar, e o próximo jogo, no final de semana, é um confronto direto com a equipe do Santos no Morumbi. Napoleão. Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Nem o sol cobre melhor o Vasco do que o Marcos Salles. Olha, eu mais uma vez vou pedir encarecidamente à torcida do Vasco, parem de pegar no pé do João Vitor, um bom zagueiro. Ó, daqui a pouco o cara vai sair, você já tá vendo aí, ó, você vai ver logo o gol. 38 segundos, eu acho que é o gol mais rápido da rodada, né? Gabriel Menino pegou, olha lá, 3 dedos lá na gaveta, lá onde a coruja dorme, realmente difícil o Léo Jardim, né? Aí eu fiquei assustado, eu falei, esse gol logo no início, mas o Vasco não se acomodou, o Vasco saiu, apesar que o Atlético teve aí algumas oportunidades, mas o Vasco arrumou a casa e conseguiu o gol através de uma penalidade máxima existente, pênalti claro. Aí, o cara calçou o Coutinho, o VAR foi lá e mostrou, é isso que os caras dando migué aí, não foi na pênalti, cal, vai lá, cal. Aí o Pirata foi, bimba, saco, 1-1. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Esse jogo merecia um outro resultado. O Vasco não merecia perder esse jogo. O Vasco jogou muito bem, mais uma vez. Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo com o Vasco, né? Sobretudo no segundo tempo. De repente está um apagão, né? O Fernando Diniz ainda fez algumas alterações para tentar melhorar a situação, mas não deu. Ele entrou com o Puma na lateral esquerda, deixando o lateral especialista que jogou no Botafogo, ficou no banco. Depois ele trocou, porque o Paulo Henrique está voando baixo, se machucou. Aí ele jogou o Puma lá para o outro lado. Mas vamos saber aí do técnico do Vasco, o Fernando Diniz, o que ele achou dessa partida, se ele gostou do jogo. Fala aí, Fernando Diniz. Em relação ao jogo, a equipe fez uma boa partida. Infelizmente tomamos um gol com menos de 1 minuto. Uma felicidade muito grande do chute, jogador do Atlético. Mas aquela coisa que o time não reage, depois de sofrer, reagiu bem, empatou o jogo, já podia ter virado o jogo no primeiro tempo. Depois tivemos pelo menos mais 3 chances para fazer o segundo gol no segundo tempo. E depois, faltando uns 15 minutos, o time deu uma baixada, cansou mesmo, porque a gente jogou na quinta-feira um jogo decisivo aqui na Copa do Brasil, que foi um jogo, acabou sendo um jogo que a gente poderia ter administrado melhor no segundo tempo, mas a gente, como eu falei na quinta, a gente acabou perdendo concentração e o jogo ficou um pouco tenso contra o CSA, que acabou repercutindo nesse jogo. Senão teria feito trocas mais cedo contra o CSA e preservado alguns jogadores para estarem mais inteiros no jogo de hoje. Mas a equipe... Aí a presença do técnico do Vasco, Fernando Diniz, né, que aos poucos está arrumando a casa. O Vasco agora, a expectativa é para amanhã, né? Amanhã vai ter o sorteio da Copa do Brasil. O Vasco está em 2 competições, ele vai ter a semana cheia aí para se preparar para o jogo contra o Santos, sábado, meu amigo, no Murumbis. O jogo vai ser no Murumbis, vai ser o Santos está com uma parceria aí, o jogo vai ser no Murumbis, sábado. O Santos que vem de uma vitória boa fora de casa, o jogo vai ser, o meu Vasco tem que se cuidar, está na zona de rebaixamento, né? A primeira ali da zona de rebaixamento, vai ter que ter uma atenção especial. E amanhã é que vai tomar conhecimento, quem será o adversário do Vasco na Copa do Brasil. Olha, você está inscrito? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, tá ali na telinha, olha, é o canal secundário
da Napa TV. Momento do Esporte, Napa TV. É muito importante para o nosso crescimento. Quarta-feira estaremos de volta, já falando da Copa do Brasil, da Libertadores, porque vai ter jogo amanhã, vai ter a rodada na quarta-feira, a rodada na quinta, o negócio não para. E claro, você não pode ficar de fora, né? Você que curte aqui o Momento do Esporte, na Napa TV e na TV Diversidade. Muito obrigado pela sua audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Até quarta!